Bom dia, eu sou a doutora Camila Bicharelli, odontopediatra aqui da Clínica Nascitá, e hoje eu trouxe um tema bem legal para a gente estar debatendo. Nós vamos falar hoje sobre a influência do freio lingual na amamentação. Vocês sabem o que é o freio lingual? O freio lingual vai ser um pouquinho complicado para eu fazer vocês entenderem sem uma foto, uma imagem, mas eu vou tentar. Quando nós erguemos a língua, tem um fiozinho que prende a língua, desde o meiozinho dela até o assoalho da boca. Esse é o freio lingual. Ele existe, ele é fisiológico, todo mundo tem esse freio. Porém, em algumas crianças, alguns bebês, esse freio ele prende toda a língua, desde a ponta até lá embaixo no assoalho. Então, ele limita o movimento lingual desse bebê, tá? O normal desse freio, nós dividimos a língua em 3 terços. A parte superior, a parte mediana e o terço inferior. Esse freio, para ser fisiológico, ele tem que pegar do meio para baixo. Então, a movimentação da língua do meio para cima é normal, tá? Então, a língua vai para o céu da boca, para baixo, pega na bochecha, você consegue fazer toda a movimentação. Quando o freio ele é curto e grosso, nós chamamos de anquiloglossia, ele limita totalmente a movimentação da língua, atrapalhando na amamentação. Então, só para passar para vocês, a função da língua na boca é deglutição, a sucção, fala, né? Então, assim, até para respiração a língua é importante. Se esse órgão não está como ele deveria estar, tem alguma coisa limitando esses movimentos, a alteração não vai ser única, ela vai ser múltipla, né? Então, nós vamos falar hoje sobre a amamentação, mas vale lembrar aqui para vocês que quando nós temos um frênulo lingual curto, você vai ter uma influência muito negativa na fala, você vai mastigar os alimentos em menor intensidade, então você pode ter problemas estomacais futuros, porque você não forma o bolo certinho, tem um problema da amamentação. Pacientes respiradores bucais, foi detectado também em língua presa, 60% tem respiração bucal, né? E causa muita deformidade facial, então são N problemas, tá? Voltando na amamentação, nós precisamos que o bebê faça a pega adequada. Como é a pega adequada? Ele vai fazer a boca de peixinho, ele vai ficar com o lábio para fora, tanto o superior quanto o inferior, e vai abocanhar a auréola da mãe. Se eu não tenho a língua para apoiar essa auréola e para puxar esse mamilo para o céu da boca do bebê, eu não tenho uma sucção eficaz. E a mama não fica posicionada corretamente. Como que a mãe pode detectar isso? Ela começa a sentir um ardor na mama, fissuras, fica machucada, o bebê não tem paciência para ficar no peito. A impressão que tem é que ele fica o tempo todo brigando. Então ele tenta se arrumar na medida do possível, você faz a posição, coloca o peito na boca do bebê e ele tá lá mexendo para lá, mexendo para cá e sobe o queixo e desce o queixo, ele não consegue arrumar uma posição, né? E isso atrapalha demais a questão da amamentação. Desde 2012, a gente vem batendo bastante na questão do freio. Até por discrepâncias dos conselhos profissionais, fono, odonto, isso foi deixado um pouquinho de lado, porque o dentista achava que o frênulo era dele. O fono achava que o frênulo era dele. E os conselhos de classe começaram a abrir discussões em cima disso. Discussões que não foram legais, porque não foram conclusivas e acabou atrapalhando a amamentação de muitos bebês, sabe?
Então eu penso assim, o frênulo ele faz parte tanto da boca, da face, e os profissionais competentes são médico, pediatra que está lá acompanhando o bebê na hora, o cirurgião dentista e o fonoaudiólogo sim, porque influencia muito na fonoaudiologia, tá bom? Assim que o bebê nasce, o pediatra vai lá e pega o bebezinho. Ele pode observar, né, se ele tiver tempo para isso, for um nascimento normal, que você tá fazendo lá tudo direitinho, viu, falou. Pode ser o fono também, que eventualmente até na própria maternidade faz o teste da linguinha e verifica. Ou qualquer profissional especializado em amamentação. Um consultor de amamentação? Pode. Ele já sabe como esse freio pode influenciar negativamente na amamentação, e quando a mamãe já tem aqueles sintomas, a primeira coisa que faz é olhar a língua do bebê, tá bom? As anciloglossias tradicionais. A língua do bebê forma um coraçãozinho na ponta, porque puxa tanto a ponta da língua que quando o bebê tenta levantar, essa pontinha da língua entra, então fica no formato de coração. Mas tem também os freios que são curtos, mas são ocultos. Então ele se localiza ali acima do terço médio, mas um pouquinho para baixo da ponta. Esses são bem mais difíceis de localizar. Então precisa ser um profissional realmente que tenha bastante experiência nessa parte de frênulos, tá? Doutora, nós temos uma pergunta aqui. A partir de qual idade, né, que o bebê, como que se avalia de qual idade pode ser feito esse procedimento? O quanto antes melhor. Então assim, se o bebezinho acabou de nascer, já foi detectado, pode ser feito na maternidade, pode ser feito no momento em que você chegar em casa, porque é um procedimento que pode ser feito domiciliar, para facilitar a vida das mamães também. Então, o quanto antes, melhor. E por que eu digo isso? Quando os bebezinhos vão crescendo, o freio vai ficando mais grosso, mais fibroso. A cicatrização fica mais demorada. Então, o melhor momento é o quanto antes você perceber que existe a necessidade. Certo. E doutora, como é feito, por exemplo, meu bebê nasceu, estou na maternidade. A enfermeira já detecta, como eu solicito uma avaliação de quem eu solicito, e caso realmente eu precisa de anestesia para o procedimento? Tá, vamos lá. Se o bebezinho nasceu, por exemplo, e foi detectado lá e eles fazem na maternidade, às vezes eles nem colocam anestésico. O bebê sente um desconforto mínimo. E quando a gente faz esse procedimento fora da maternidade, no consultório, domiciliar, nós usamos um anestésico tópico. Eu, particularmente, manipulo um anestésico a 20%, que ele é bem potente, para garantir que o bebê não vai sentir nada mesmo, tá? É simples, é rápido, indolor, com uma cicatrização muito rápida se for feita com o bebê bem novinho. Digamos que você tenha percebido, tá? Que o frênulo do bebê está atrapalhando na amamentação. Liga para o profissional, normalmente quem faz a cirurgia do frênulo é o cirurgião dentista. Vai te explicar tudo, como funciona, o que vai estar usando, qual o procedimento, para deixar você bem tranquilo. O bebezinho fica deitado numa maquinha ou num lugar específico. Nós vamos pedir auxílio da mamãe e do papai só para segurar as mãozinhas do bebê. E aí a gente faz. A própria pessoa que vai fazer a cirurgia já abre a boquinha do neném, tem um localizador de frênulo. A gente coloca esse localizador, anestesia e faz o pique. O que esse bebê vai sentir? Na hora eu peço para a mãe amamentar e verifico a pedra, né? Para ver se eu preciso soltar mais um pouquinho, porque eu faço sempre bem conservativa mesmo. Eu faço a frenotomia. O que é a frenotomia? Vai soltar a língua, mas não vai soltar a língua toda, ela vai soltar até o terço médio.
Então eu faço o pique, peço para a mãe amamentar, verifico se essa pega está adequada, se a cirurgia está ok e termino o procedimento. Faço a higiene, faço o laser em cima para cicatrizar bem. O bebê vai sentir uma afta, tá? É o que ele vai sentir. E só no dia. Se for feita a aplicação do laser, é muito melhor, porque daí ele não vai sentir nada. Vai ficar o aspecto de uma afta, quando está cicatrizando, esbranquiçadinho. Você percebe que está ali, mas o bebê não sente nada no pós-cirúrgico. Eu gostaria de dizer para vocês também uma coisa muito importante. Nem todos os pacientes que têm o frênulo lingual têm problema com a amamentação, tá? Porque as pessoas sempre levantam muitas discussões em torno do frênulo, assim como em torno da chupeta. Doutora, chupou a chupeta, não desmamou. Ok, mas acontece o desmame. O frênulo é a mesma coisa. Ele existe ali, às vezes a mãezinha fica com o coração super apertado. E eu sou mãe também, sei exatamente como funciona. Ai, meu Deus, mas tão pequenininho. Ai, porque nem bem nasceu, já vai ter um corte. Ai, eu não vou aguentar segurar. Quando vocês precisam fazer algum exame no bebê, vocês levam. Por exemplo, o teste do pezinho. É muito desconfortável para o bebê e para a mãe. A gente vê a lanceta, hoje dá para fazer na mãozinha, ficou mais bonitinho, né? Menos aterrorizante, digamos assim. Mas mesmo assim dói nosso coração. E a gente sabe que é um procedimento que precisa ser feito, então a gente vai se munir de toda a coragem e leva o bebê. E no caso do frênulo lingual é a mesma coisa. E alguns profissionais acham, não precisa, tá ok. Em algum momento ele vai dar problema. E eu não digo isso só em relação à amamentação. Como eu disse para vocês anteriormente, a língua ele é um órgão multifuncional. Ele atua em várias partes, desde mastigação, formação de bula alimentar, sucção e fala. Então você pode perceber que o prejuízo é grande, não é o prejuízo em uma só área. E daí eu não fiz, ok, minha amamentação foi perfeita, mesmo com o frênulo. Minha criança cresceu e tem dificuldade na fala, porque ele não consegue colocar a ponta da língua no céu da boca para pronunciar algumas letras. L, R, né? E vai ter que fazer fono, porque fala errado, já está grandinho, os amiguinhos da escola começam a rir, começam a comentar que essa criança não está se comunicando legal, né? Então a gente vai levar no fono, aí a fono fala, mesinha, ele tem anquiloglossia, a língua dele tá aprendendo, não consegue fazer o movimento para poder pronunciar a palavra. Nós vamos ter que fazer essa cirurgia e depois redirecionar a fala da criança. Aí a criança vai fazer a cirurgia, a língua já está grande, o frênulo já está grosso, porque ele fica bem fibroso. Eu vou precisar do anestésico tópico, do anestésico com agulha. Eu vou precisar suturar essa língua, porque é um músculo muito vascularizado e a saliva faz com que qualquer corte naquela região abra, sabe? Sangre muito. Então eu preciso do ponto. O ponto incomoda um pouco mais a criança. Eventualmente, dependendo do fio de sutura que aquela região tolere, ele é reabsorvido. Então, com o tempo, você não precisa tirar, ele vai soltando. Mas depende de como está a língua, eu preciso usar um fio que não seja reabsorvível. Então a criança tem que retornar para fazer a remoção dessa sutura, tá? Então quando nós analisamos um problema, a gente tem que analisar esse problema como um todo, né? Não somente na parte da odontologia, na parte da amamentação, mas também como na parte da fala, na parte da digestão. Então assim, é realmente um órgão minúsculo, bem pequenininho, ninguém dá atenção para ele, tá ali bem escondidinho, mas que quando ele não está anatomicamente correto, causa um prejuízo gigantesco. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender um pouquinho do que eu tô tentando passar para vocês. No Telegram eu coloquei
os estudos científicos, né, todos os tipos de abordagem que eu precisei estar lendo e analisando para passar para vocês de uma forma que fosse bem ética e bem comprometida. Tem também algumas fotos que dá para vocês terem uma noção do que é um freio, tá? Então, quem tiver a oportunidade de estar com a doutora Camila Bicharelli, tá tudo bonitinho lá. E, no mais, é uma live bem rapidinha, de extrema importância e que vai fazer toda a diferença vocês conscientizarem. Essa live foi muito especial para mim, porque eu tenho pego bebês que quase desmamaram para fazer freno, tardiamente, porque os profissionais que analisaram a criança entraram em divergência da necessidade, tá? Então, assim, fonos têm me procurado, têm pedido para que eu esclareça as mães, por quê? Se não existe um profissional que na hora ele consiga detectar e você sabe que existe um freio, onde esse freio se localiza e qual é a sensação durante a amamentação que pode distinguir um freio funcional de um freio problemático, você vai lá, ergue um pouquinho a língua do bebê, dá uma olhadinha, viu que tá diferente, procura ajuda profissional, tá? Acontece de você não conseguir visualizar assim que nasce? Acontece. O bebê, ele ainda está trabalhando esse reflexo de sucção. Então, a língua dele não fica protuída. Você, às vezes, tenta levantar a língua e ela está ali bem aderida no assoalho bucal. É normal se você sair do hospital e não conseguir enxergar. Mas, na próxima consulta com a pediatra, com certeza, se tiver alguma divergência ou você perceber alguma coisa, você fala, doutora, dá uma olhadinha, ela vai saber na hora falar para você se esse freio está preso, se esse freio não está preso. Se é bom você procurar um profissional para analisar qual a condição, se está atrapalhando na mamada ou não. E vamos, assim, trabalhar mesmo essa questão da amamentação, auxiliar as mamães em tudo que a gente pode, porque a gente sabe que as pedras são muitas, né? A gente tem aí um trabalho imenso para fazer, para conseguir que a amamentação seja, assim, plena mesmo, né? Então, nós aqui da Clínica Nascitar sabemos a real importância da amamentação, não só para a vida das mamães, como para a vida dos bebês. A importância do leite, a importância do fortalecimento do vínculo com essa criança. Então, quando é possível, nós apoiamos 100% o aleitamento materno. Por isso, nós temos uma preocupação sem fim com a questão de orientar, de mostrar como pode ser, de tentar fazer vocês compreenderem o que é certo, o que não está certo e o que você pode fazer para melhorar, tá? Tanto da parte emocional, lá daquela parte do puerpério, até todas as fases da amamentação, colostro, a descida do leite, que nós chamamos de apojadura, fluxo, né, real do leite, quando a amamentação está consolidada, que você regula esse fluxo, e todo o segmento de amamentação, tá? Talvez nas próximas lives eu venha aqui para falar somente de odontopediatria, mas enquanto houver a importância e dúvidas sobre a amamentação e a gente puder melhorar para vocês a condição para você estar amamentando com segurança, com eficiência e principalmente com prazer, nós faremos. Nós estaremos aqui para isso, tá bom? Essa live vai ser super curtinha. O tema é muito extenso, mas ele é muito técnico. Então eu tentei passar para vocês um apanhado do que resolveria para vocês entenderem o que é o freio e como ele pode estar sendo usado em benefício da amamentação e das outras áreas todas da vida da criança. Super beijo para vocês, fiquem com Deus, espero que vocês tenham aproveitado bem a live, tá bom? Beijo!